Imagina aparecer no palácio do rei mais poderoso do país, olhar para ele na cara e falar: pode esquecer a chuva, só vai chover quando eu mandar. Sem exército, sem política, sem aliados, só a palavra. Esse homem se chama Elias e a história dele é uma das mais impressionantes da Bíblia inteira. Ele vai chamar fogo do céu, não uma, mas 3 vezes. Vai ressuscitar um morto e vai querer morrer no deserto. E no final, vai ao céu sem passar pela morte. Fica até o final porque a parte que mais impressiona não é o fogo e nem a água, é o que acontece depois do fogo. Fique comigo e vamos ao vídeo. Está ventando demais, ventando muito, mas assista esse vídeo, vai ser impactante. A primeira vez que a Bíblia menciona Elias, ela não diz de onde ele vem, não cita nome de mãe, pai, não tem nenhum chamado registrado. Ela simplesmente o diz. Elias, o tibista, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, diante de quem estou, que não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Sem prefácio, sem aquecimento, ele aparece no Palácio Real e declara uma seca nacional e some. Mas para você entender o tamanho da ousadia disso, precisa entender quem era Acabe. Acabe era o rei de Israel e talvez o mais corrupto da história do reino. Casado com Jezabel, uma princesa fenícia, fanática pelo deus Baal. Sob influência dela, Israel tinha virado uma nação de idolatria em massa. Altares de Baal por todo canto, profetas do Senhor sendo caçados e mortos. O povo abandonando a Deus completamente. E Deus escolhe um homem de Gileade, uma região periférica, sem glamour, sem prestígio, para ser o porta-voz naquele momento. Elias não foi pedir licença, não entrou pela porta dos fundos, ele foi lá, declarou e sumiu. Depois da declaração, Deus fala com Elias: vai daqui e esconde-te no ribeiro do Querite, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem ali. Deus disse: some, se esconde e vai ser alimentado por corvos. Corvos, animais considerados impuros pela lei judaica. Deus usou exatamente eles para alimentar o profeta, de manhã e de tarde, pão e carne. Mas aí o ribeiro seca. E olha o detalhe, a seca que Elias declarou era real e afetou até o lugar onde ele estava escondido. Deus não criou uma bolha VIP de proteção. O profeta viveu o que ele pregou. O ribeiro secou e Deus falou: levanta, vai para Sarepta, Sidom, país pagão lá de Jezabel. Deus manda o profeta para o lugar mais errado possível, para ser sustentado por uma viúva que provavelmente nem sabia o nome de Deus, o Deus de Israel. Quando Elias chega, a mulher está catando um graveto, ela está se preparando para fazer a última refeição para ela e para o seu filho. Farinha acabando, azeite acabando. Depois disso, ela esperava morrer de fome. Elias pede água, pede pão. Ela explica a situação e ele fala algo com grande ousadia. 1 Reis 17, 13, 14. Não temas, fazer-me para mim primeiro um pequeno bolo, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija se gastará, até ao dia em que o Senhor dará chuva sobre a face da terra. Ela acreditou, fez, e a farinha não acabou, o azeite não acabou, eles comeram por muitos dias. Mas a história não acaba por aí. O filho da viúva fica tão doente que morre. A mulher vai até Elias: você veio aqui para me lembrar dos meus pecados e matar meu filho? Então Elias pega o menino, sobe para o quarto e ora com uma intensidade que a gente raramente vê na Bíblia. 1 Reis 17, 21. Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino volte ao seu interior. E o menino voltou à vida. A primeira ressurreição do Antigo Testamento. Elias já chegou na história fazendo coisas que nenhum profeta tinha feito antes. 3 anos depois, 3 anos de seca. Israel está sofrendo,
Acabe está furioso, procurando Elias pelo mundo inteiro para matá-lo. E Deus chega e fala a Elias: vai se apresentar a Acabe, vou mandar chuva. Quando os dois se encontram, Acabe fala: és tu o que perturba a Israel? Elias não pisca. 1 Reis 18, versículo 18. Não perturbei eu a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Porquanto deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal, aos Baalins. E então propõe o maior duelo espiritual da história bíblica. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, versus um profeta do Senhor. Monte Carmelo, 2 altares, um boi para cada um ora ao seu Deus. Quem trouxer fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. O povo inteiro de Israel vai assistir. Os profetas de Baal começaram cedo, dançaram, gritaram, se mutilaram com facas, clamam do amanhecer até ao meio-dia, e nada. E Elias começa a provocar. 1 Reis 18, 27. Clamai em alta voz, porque Deus pode estar falando, ou pode estar ocupado, ou pode estar em viagem, pode estar dormindo e despertará. Literalmente zoando os 450 profetas de Baal na frente de todo o povo. Nada. Silêncio total do céu. E agora chega a vez de Elias. Ele pega, conserta o altar do Senhor que estava destruído, 12 pedras, uma por cada tribo de Israel. Cava uma vala ao redor e manda encharcar o sacrifício com água 3 vezes, até a vala transbordar. Aí ele ora, sem grito, sem dança, sem automutilação, uma oração simples e direta. 1 Reis 18, 36. Ele diz: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas segundo a tua palavra. Fogo. Fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, a madeira, as pedras, o pó, e lambeu até a água que estava na vala. O povo caiu com o rosto no chão e gritou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Os 450 profetas de Baal foram mortos naquele dia. E Elias, o homem que acabou de chamar fogo do céu na frente de Israel inteiro, entra em uma depressão. E agora vem a parte que mais me impressiona nessa história. Jezabel recebe a notícia e manda um recado para Elias: amanhã, a essa hora, você está morto como os 400 profetas de Baal. E ele se levantou e foi pela sua vida, e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, tira a minha alma. Elias está pedindo para morrer. E isso não é fraqueza de fé, isso é exaustão humana, é real. A síndrome pós-vitória é um fenômeno documentado até hoje, depois de grandes picos de adrenalina e emoções. O corpo e a mente entram em colapso. O profeta viveu uma montanha-russa emocional enorme, e uma ameaça foi suficiente para derrubá-lo. O que Deus faz? Não repreende, não prega, não manda ele ter mais fé. Manda o anjo que toca Elias e fala: levanta e come. 1 Reis 19:6. E olhou, e eis que estava à sua cabeceira um pão cozido em brasas e um vaso de água. Deus alimentou o profeta exausto 2 vezes e disse: levanta e come, porque o caminho é longo para ti. E com essa comida Elias caminhou 40 dias até o Horebe, o monte de Deus. No Horebe, Deus pergunta: que faz aqui, Elias? E Elias desabafa tudo: o cansaço, o abandono, a sensação de ser o único que sobrou. 1 Reis 19:10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, e eu somente fiquei e procura tirar-me a vida. Deus manda ele ficar de pé no monte. Vem um vento que parte as pedras, um terremoto e depois o fogo. E o Senhor não estava em nenhum deles. Aí vem uma voz mansa e delicada. E Elias a reconhece na hora. Cobre o rosto com o manto e sai da caverna. Deus falou num sussurro, não no espetáculo, e revela algo que Elias não sabia. 1 Reis 19:18. Tenho para mim reservado 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram
a Baal. Você não está sozinho, nunca esteve sozinho. E um detalhe importante, no capítulo 21, Acabe quer a vinha de um homem chamado Nabote, simples herança de família. Nabote recusa, Jezabel orquestra um assassinato judicial, falsa acusação, falso julgamento. Nabote morto a pedrada. Acabe vai, toma posse da vinha. E quem aparece lá? Pois é, Elias. 1 Reis, capítulo 21, versículo 20. Achei-te, porque te vendeste a fazer o mal diante do Senhor. Elias pronuncia julgamento, sangue por sangue. Jezabel será comida pelos cães. Acabe se humilha. E Deus adia o juízo. Mas a profecia sobre Jezabel se cumpriu à risca, anos depois. 2 Reis 9, 30 e 37. Acabe morre. O filho Acazia assume e continua na idolatria. Fica doente e manda consultar um deus pagão. Deus manda Elias interceptar os mensageiros. Acaso não há Deus em Israel? Acazia manda um capitão com 50 soldados. O capitão fala: homem de Deus, o rei disse que desças. Elias respondeu: se sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma. Fogo, os 51 morreram. Segunda companhia, mesma resposta, mais 51. Terceira companhia, o capitão chega de joelho. O anjo manda Elias descer com eles e ele vai, entrega a mensagem ao rei e Acazia morre conforme a palavra do Senhor. E agora, Elias, chegou o dia, Elias sabe que vai ser arrebatado. Eliseu, seu discípulo, também sabe. Elias tenta dispensar Eliseu 3 vezes, em Gilgal, em Betel e em Jericó, e no Jordão. Eliseu responde sempre igual. 2 Reis 2, versículo 2, 4 e 6. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Eles chegam no Jordão, Elias dobra o manto, bate nas águas, e elas se abrem. Os dois cruzam em terra seca. Elias pergunta: o que queres que eu te faça por ti antes de ser tirado? Eliseu: que haja em mim o dobro do teu espírito. Veja o que Eliseu pediu. Então Elias respondeu: se me vires quando for tirado, assim te acontecerá. 2 Reis 2, versículo 11. Um carro de fogo com cavalos de fogo separou a ambos e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu viu e gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Elias não morreu, ele foi levado para o céu. E agora, 1000 anos depois, Jesus leva Pedro, Tiago e João ao monte da transfiguração. Jesus é transfigurado, rosto brilhando como o sol, vestes brancas como a luz, e aparece 2 homens conversando com ele, Moisés e Elias. 2 homens que não passaram pela morte comum. E ali estão conversando com Jesus sobre a morte que ele iria cumprir em Jerusalém. Pedro, sendo Pedro, fala: Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma voz do céu interrompe tudo e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Essa era a voz de Deus. Elias, na transfiguração, aponta para Jesus. E também o apóstolo Tiago descreve algo simples e devastador sobre Elias. Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele teve medo, pediu para morrer, se sentiu o único que sobrou, ficou exausto. E ainda assim, o fogo caiu. A farinha não acabou, o menino ressuscitou e o povo voltou. Os profetas foram expostos. Malaquias profetizou que o espírito de Elias voltaria antes do grande dia do Senhor. Malaquias 4, 5. O próprio Jesus confirmou. João Batista cumpriu esse espírito. Mateus 11, 14, 17, 12 e 13. O legado de Elias não é de perfeição, é de ousadia. De um homem que ficou de pé diante do poder quando ninguém mais ficou. Deus não usa perfeitos, Ele usa disponíveis. Se esse vídeo te tocou, compartilha por alguém que está passando por um momento difícil, porque a história de Elias debaixo dos ímpios vai chegar no coração dessa pessoa. Deixa seu like, se
Se você chegou por aqui, já se inscreva no canal, comente aqui o que você achou da história de Elias, o que te surpreendeu e até o próximo vídeo. Deus abençoe.